dia, boa tarde, boa noite, Gabriel Morales. Boa tarde, bom dia, boa noite, Felipe Lafé. Boa noite, público do Brisão Cast. Você que tá assistindo a gente aí agora. E aí, fazendo o que agora? Acompanha nós que tem muita novidade no Brisão Cast hoje, velho. Estamos iniciando os trabalhos aqui no Brisão Cast e hoje vamos falar, sabe do quê? Do quê? Da gelada, da loira, da mais famosa do Brasil. Vamos falar de cerveja, meus queridos. Para falar sobre essas maravilhas líquidas, o Capiva Vince, que tá aqui com a gente, vai trazer muito conhecimento e informação de qualidade sobre cerveja, sobre a produção, degustação. Vamos falar muito de cerveja hoje. Mas antes de apresentar o nosso convidado, quero convidar você a se inscrever em nosso canal, não é isso, Gabriel? Isso mesmo, rapaziada. Dá o like aí, ativar as notificações, dá o papo aí, Gá. É isso aí, segue a gente no Brisão Cast, mano. Se você não tá seguindo a gente no Brisão Cast, você tá moscando, tá de bobeira, você deve estar sem internet aí. É isso. Quer um plano de internet pra você? Brisão Cast, a gente tá em todos os lugares, rapaz. Fazendo, você não vê uma abelhinha e dos brisão, dos brisudos, das brisinhas, dos brisados. É a gente. Brisão com Z. No Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter, no Threads, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no YouTube. Caralho. Se bobear até debaixo do seu cobertor. Não. Porra, Gabriel. Brincadeira, gente. A gente não vai aparecer embaixo do seu cobertor se você não nos convidar, obviamente, né? Brisão Cast. Segue nós. Você que gosta de ouvir no fone de ouvido, rapaziada. Às vezes quer escutar o episódio inteiro, quer aprofundar mais no assunto. O Felipe é uma pessoa que gosta de consumir todo o conteúdo, toda a conversa, analisar, refletir sobre aquilo ali. Então é legal você ouvir no fone quando você tá no ônibus, tá indo pro carro, tá indo pro trabalho, tá indo pra faculdade, pra escola, tá indo fazer uma caminhada e no malhar, mano. Taca no fone de ouvido ali, mano. Brisão Cast no Spotify, não tem erros, vai se divertir. É isso mesmo. Bom, então se você tá descobrindo a gente só agora, saiba que a gente tá no ar desde dezembro de 2023, né, Gá? Estamos indo agora aqui para esse 19º episódio do Brisão Cast. E agora, recentemente, né, Gá? Criamos asas e partimos para o Nordeste do Brasil, sentido Recife. Então, estamos lá também no Nordeste, em Recife, Brisão Cast Recife, conhecendo essa cultura maravilhosa, que é o povo recifense, os pernambucanos. Posso fazer um adendo aí, Fê? Todos, querido. Cara, foi presente, o Brisão Cast Recife foi um presente do Felipe pra vocês, tá ligado? Pra mim. O público do Brisão Cast aqui de São Paulo, de Sorocaba, do Rio de Janeiro, né? Que tem um público do Rio de Janeiro também. O Felipe tocou o barco e falou: Gá, tô com uma galera pra entrevistar aqui em Recife. O que você acha? Eu falei: toca o barco, mano. Você sabe como é que funciona aqui. No 015, toca o barco aí. Ele correu atrás de estúdio, fez tudo sozinho. Eu não fiz nada. No dia que tava, dias antes de ir pro ar, que o Felipe pediu uma ajuda. Gá, me ajuda com esse negócio aqui. O resto ele fez sozinho, rapaziada, ó. Muito mérito. Pro Felipe, mano. Muito obrigado. Muito mérito dessa parceria, né, Gá? Quer dizer, a gente tá aqui há um ano já nesse projeto, estamos ampliando, estamos indo para outros lugares. Então, cara, você que gosta do nosso conteúdo, que curte a gente, velho, entra aí na nossa página lá, vai no YouTube, fuça, que tem muito conteúdo para você. Fora os cortes maravilhosos feitos pelo nosso mestre do corte, Gabriel Morales. Né, cara? E é isso, rapaziada. Fica aí o recado, segue nós. Dá uma pesquisada aí que tem conteúdo muito bacana pra gente. E sem mais delongas, vamos ao nosso convidado de hoje. Você que Dani, sommelier de cerveja, é um entusiasta, um mestre e, aliás, um divulgador da cultura de cerveja. Com vocês, Daniel Vince, mais conhecido como Capiva Vince. Bom, gente, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Massa, principalmente falando de um assunto que é uma delícia para mim e uma delícia para a maioria dos brasileiros também. Com certeza, então, Gabi, o Fê, muito obrigado pelo convite e vamos lá, cara. Ô Dani, vamos combinar que você não vai me chamar de ursinho hoje, pode ser? Cara, eu vou me esforçar. Cara. Não, eu não posso te dar certeza. É natural, disso. Dani, você chamar de ursinho? É espontâneo? Deixa, Fê. Cara, é espontâneo, é amizade, é intimidade. Em algum momento vai sair. Escapar. Em algum momento vai sair, com certeza. Não, mas o Dani é muito parceiro da vida e tudo mais, né? E o Dani, no meu casamento, cara, ele foi no casamento e tal, e ele falou assim, mano, essa barba, eu tinha feito a barba já. A barba tava feita. Mas ele falou, não, cara, isso tá errado. O Dani é um carinho, ele é um cuidador, sabe? Ele é um atento, um generoso, é um ser humano maravilhoso, cara. E eu tava com kit de fazer barba
a festa do casamento dele. É, mano, não era ele que ia Eu casar, falei, me dá cara. um minutinho que não tá bom isso, não tá bom. Eu fui, peguei na minha mala e arrumei a barba dele. Você arrumou a barba dele no casamento? Tem no casamento foto, dele, tem tem foto. foto. Temos tem registros. foto, se Temos liga. registros. Enfim, mas Dani, obrigado por ter topado Prazer o é todo convite. meu, gente. Aliás, cara, foi uma coisa maravilhosa ter chamado o Dani, porque a gente veio vindo de São Paulo pra cá. Cara, a gente fez um programa, cara, eu aprendendo sobre cerveja com o Dani, cara. Mas, cara, quanta informação que a gente vai ter hoje aqui. Se tivesse cara. gravado o áudio dentro do Nossa. carro, né? A câmera dentro do 2 carro. programas. Vamos providenciar pro futuro isso daí, rapaziada. Pra ter um Bacana, brisão bacana. car. Bacana, Nós vamos ver um bacana. negócio desse aí. Bacana. Massa, Gá. Mas o Gabriel tem um recadinho super importante pra nós, é ou não é, Gá? Eu tenho um recado importante, pessoal, porque a gente precisa de... Nosso Brisão Cash... É, mano. Temos um recado dos nossos patrocinadores, né, rapaziada? Os nossos patrocinadores é um espaço de publicidade que a gente tem aqui agora, que pode ser pra você, patrocinador, que quer investir num público Isso, jovem, TikTok, Instagram, mente pra frente, quer visão e brisão, e tá procurando algo na vida. O público do Brisão Cast é esse. Eu vou fazer esse espaço publicitário aqui agora de um patrocinador real do Brisão Cast, porque é onde eu trabalho e é o que banca o estúdio aqui, né? Pra gente fazer nosso programa. É isso aí. Você, homem e mulher, que tá sempre quebrado, mano. Sempre precisa pedir dinheiro emprestado, 20 conto, 30 conto, 50 conto. Consegue pagar uma conta de celular, na padaria, não sei o que, aquele dinheirinho do dia a dia. Tem uma solução pra você, rapaziada. Você que tem aí disposição pra trabalhar. Quero dar uma dica pra vocês, que é o que eu tô trabalhando hoje, que é a Rappi Entregador, cara. Não tá satisfeito no trabalho que você tá vivendo, que você tá fazendo. Você não quer vender seu tempo por qualquer miséria, por qualquer coisa pra outras pessoas, alugar teu dia inteiro pra ganhar um mínimo no final do mês, tá ligado? É uma possibilidade pra você. Sempre é. Você ser um entregador da Rappi, cara. E vou te falar, tô vivendo a melhor fase da minha vida, uma das melhores fases da minha vida, sendo entregador da Rappi. Eu podia tá roubando. Mas tô o quê? Eu podia estar assaltando, podia estar roubando, podia estar fazendo lançamento na internet, cara. Tem um monte de gente querendo que eu faça lançamento. Podia ter aberto um canal do OnlyFans. Podia ter aberto um canal do OnlyFans, a Ângela não ia deixar, não. Mas eu resolvi ir ser entregador da Rappi, entendeu? Massa. E tá financiando a minha vida, tô pagando minhas contas, tô vivendo muito bem, sou dono do meu tempo, faço meu horário de trabalho, tá ligado? Minhas contas não estão atrasadas, meu nome não tá sujo, entendeu? Graças a Rappi Entregador, uma possibilidade pra você que quer fazer uma renda extra, você que quer trocar de trabalho, entendeu? Quer fazer um dinheiro a mais, sempre tem um dinheirinho no bolso ali. Rappi Entregador pra vocês, rapaziada. Aliás, vocês que querem saber, puta, mas esse negócio de entrar no Rappi, como é que é isso e tal? Mano, segue lá o Gabriel, mano, ó, @expressa sua identidade. O Gabriel tem lá os vídeos dele entregando, fazendo as ideias, como é o dia a dia. Mano, é uma parada massa, velho. Pra você sair do sufoco, fazer um dinheiro extra, é sempre uma possibilidade, meu irmão. É verdade mesmo. Tá aí o recado dado. Fica o recado. Vamos deixar o QR Code em algum lugar aqui pra você já entrar e fazer seu cadastro na Rappi, se quiser. É só baixar o aplicativo no celular e fazer seu cadastro ali. Você pode ser um entregador da Rappi. Demorou? É isso aí. Recado dado. Vamos ao que interessa com muito tintim hoje, né, cara? Muito tintim, muito brinde. Dani, ó, pra gente começar esse papo gostoso, velho, eu quero desmistificar algumas coisas e fazer algumas perguntas mestres, assim, né? Cerveja é uma coisa, cara, muito intrínseca na nossa cultura e no nosso cotidiano, né, cara? E aí, a gente, tudo isso sai de um cara que chama esse negócio do mestre cervejeiro. Você é sommelier. O que faz, Dani, um mestre cervejeiro, cara? Então, vamos lá. Mestre cervejeiro, de modo geral, é o que está ali na frente da fábrica, é o que está desenvolvendo receita, o que acompanha a produção. Ele pega do começo ao fim do processo. É possível a gente fazer uma analogia de um mestre cervejeiro para um chefe de cozinha? Sem dúvida, Olha, sem legal. dúvida. Não, é perfeito. E é exatamente isso. Então, ele desenvolve a receita, ele acompanha, ele faz, na maioria das vezes ele mesmo faz. Ele cria, mano? Sim, ele cria a receita. Você tem, hoje, isso É muito interessante. tipo de breja, né, velho? A gente tem mais de 150 estilos de cerveja. Mano. O Brasil, hoje, a gente tem de pequenas... esse dado é de 2023. Hoje em dia já deve estar um pouquinho diferente. Defasado, né? Sim. A gente tem 1.700 micro cervejarias no mesmo? Brasil. Uau. Sim. Caralho, mas isso tudo que vai pro mercado, quer dizer, não é possível. Imagina você chegar num bar e falar assim, mano, deixa eu ver o que você tem de cerveja.
Não é possível uma quantidade absurda. Quer dizer, circula muito pouco disso tudo, né, cara? O perfil do mercado está mudando muito, né? Você tem lugares específicos, assim, para comprar breja, né? Então, você tem os bares, os tap houses, que são os de torneira, você tem loja de cerveja, os supermercados grandes hoje tem um monte de cerveja diferente. E esses sommeliers, por exemplo, o mestre cervejeiro, porque eu fiz essa confusão na vinda, né? Mas o mestre cervejeiro, por exemplo, o dia a dia de um mestre cervejeiro que trampa numa pequena cervejaria e numa grande cervejaria, é a mesma coisa, cara? Muda o tamanho da sua produção, às vezes muda a tecnologia que você tem, mas as cervejarias têm os rótulos deles, né? Como faz cerveja, Dani? Nossa, isso é bacana. Pergunta boa, hein, Isso Felipe? é bacana, dá pra dar uma boa de uma resumida. É parecido com fazer pão. É mesmo? Dizem que é o pão líquido. É o pão né? líquido, exatamente. Então você tem, resumindo assim, simplificando, você tem um malte de cevada, que você... É cevada, o grãozinho, né? Você interrompe a germinação, ele que vai fornecer o açúcar para levedura converter em álcool, né? Então, Peraí. Ele que vai... Ele é um comestível para... Como é que é isso? sim, é como se fosse a farinha de trigo de um pão. Pode crer. Massa. Entendeu? É a matéria-prima do pão. É a base. É o malte. É a base do processo de produção de cerveja. Pode crer. Então é o seguinte: você vai cozinhar, né? Cozinhar. Cozinhar. Cervejeiro cozinha. Sim. Paneleiro. Paneleiro. Você vai extrair daquele, né, óbvio com água, né? Você vai extrair da cevada os açúcares para depois você colocar a levedura. Ela vai... No meio desse processo tem a adição do lúpulo, tal. É uma parte mais técnica que depois a gente vai falar disso. Então malte, lúpulo... Malte, lúpulo, levedura e água. Olha. Sim, 4 elementos. Isso tem uma coisa interessante, né? A lei mais antiga da humanidade chama Reinheitsgebot, que é uma lei alemã, que é a lei de pureza da cerveja. Que os alemães, e até hoje, eu digo a lei mais antiga porque é a que está ainda em vigor. Em vigor, exatamente. Que é a lei de pureza, que você não pode colocar nenhuma outra coisa no processo de produção. Senão não é cerveja. Para os alemães é água, malte, lúpulo e levedura. Qualquer outro adjunto, qualquer outra coisa que você coloca, eles usam alguma outra tecnologia, algum outro processo. Mas, por exemplo... cerveja pura. Que cerveja pura, exatamente. Para ser considerado cerveja lá, tem que seguir essa lei aí. A pureza da cerveja, sim, né? É só isso. Então, os belgas, eles colocam fruta, eles colocam um monte de coisa e tá ótimo e tá lindo. E é muito interessante isso, que isso faz parte do charme também, né, da cerveja. Da cerveja. Que a diferença. Então, não tem problema você colocar fruta, não tem problema. Depende de qual estilo de cerveja você está fazendo, entendeu? Mas tanto que a lei de pureza, né? O básico é água, malte, levedura e lúpulo e só. Dali pra frente ingrediente e receita do mestre cervejeiro. Dentro do estilo que ele está querendo produzir. Sim. Entendeu? Então, tudo que você vai colocar tem um momento do processo de produção, tem um momento exato que você vai colocar. Como é que você tá de cerveja aí, meu irmão? Eu ainda tá tranquilo. Beleza. Muito obrigado. Sabe o que eu tava falando essa coisa do que é a cerveja e tal? Porque a gente veio trocando ideia. Você que tá em casa, a gente veio com o Dani, e ele, mano, veio me dando... Puta, sabe que você abriu uma enciclopédia? Você que é novo não sabe o que é uma enciclopédia, né? Uma Barça. Pré-internet, né? Uma Larousse. É a pré-internet. A internet da nossa época. Exatamente. E veio descarregando um monte de informação, assim, cara. E é louco o quão tem muita desinformação, né, cara, sobre cerveja na internet, né, cara, assim, dentro da cultura, né? Por exemplo, tem uma que eu já sei, que eu aprendi, que é tipo... Todo mundo acha que o fato de mudar a região e mudar a água, a cerveja... É verdade, Dani? Tá, vamos lá. O já fez diferença, mas há muitos anos atrás. E por quê? Porque dependendo da água, você tinha características na água, características químicas da água. Tipo pH? Sim, várias que faziam diferença para você fazer uma determinada cerveja. E aí, isso já existiu.
E aí, a gente tem tem exemplo clássico no Brasil, que eu aposto que todo mundo que está vendo já ouviu, de uma determinada cerveja, de uma determinada cidade, que quando saía dessa cidade era melhor. Falava muito isso da Skin Cariol. Não. Da cerveja de Itaipava, acho que era, por Da causa Itaipava, do Rio de sim, Janeiro ali. De Agudos, né? A cerveja que é produzida aqui é diferente daqui. Isso já sim fez, mas hoje em dia a gente tem tecnologia para fazer cerveja com qualquer água. Então você consegue alterar tudo que você precisa, de pH, de micro-organismo, tudo que você precisa para a produção de uma cerveja específica, você consegue fazer. Você faz altera a água que precisa. Esse mito se foi. Sim. Então, da onde essa cerveja está sendo fabricada já não faz mais diferença. Mas então é que faz sentido. Então, sei lá, um cara que é... aí a gente vai ter que pegar tempo, né? A gente tava vindo e falando, por exemplo, nossa, cara, as cervejas antigamente a gente tinha muito menos opções de cervejas, né? Então, ficava mais fácil você falar assim, não, a gente tomava aqui, sei lá, no tempo do meu velho, você tinha Kaiser, Antártica, Skol e Brahma. Era meio isso, né, Mas cara? aí tem uma coisa muito interessante também, Fê. Às vezes você sempre vai ouvir, eu tomei uma Antártica melhor numa determinada cidade do Maranhão. Eu não sei específico Maranhão, né? Mas o que acontece é que tem uma coisinha da cerveja e eu tô falando só dessas cervejas mais consumidas, né? O transporte, a conservação faz muito mais diferença. Faz diferença. Sim. Olha. Então a gente sempre vai achar que uma cerveja é melhor numa determinada cidade porque a fábrica tá perto. Tá. Então, temperatura, tempo que ela fica exposta, isso faz mais diferença que qualquer outra coisa. Mais do que a água. Que doideira. Muito mais. Vai lá? Então, a cerveja que ficou tomando sol, parada e transporte longo... Caminhão. Com uma água sensacional, a outra que ficou menos tempo de transporte, vai com tá uma água melhor, pior, vai estar melhor. A conservação e o transporte faz mais diferença. Então, quer dizer, se eu tomar uma breja que acabou de sair do processo de produção dela... Você vai estar tomando a melhor cerveja que você podia estar tomando. Algumas, salvo algumas... você tem alguns estilos de cerveja que são feitos para envelhecer. Quais são? Peraí. Nossa, você tem... Olha, tem muita belga que é boa de envelhecer. Strong Dark Ale... Não sei nem falar essas coisas. Anota o nome, rapaziada. Anota o nome. Não, é assim. Strong Dark Ale tem a Chimé, é uma cerveja bacana de envelhecer. A Chimé azul é uma cerveja bacana de envelhecer. Que eu já tentei. Vou falar uma coisa, você vai ter que sentar comigo pra editar essa porra, porque como é que eu vou colocar essas brejas e os nomes dessas coisas? Não, depois eu escrevo isso pra você. Dá um fudeu, ponto Felipe. agora. Você... O Felipe se fudeu, ele que vai editar esse gravado aqui, não vai saber escrever os nomes. Não vai, certeza. E eu tô tentando pegar leve de não ficar falando muito de estilo difícil, caramba. Mas é isso que eu queria falar. O que aconteceu? Aliás, você tava falando, eu que interrompi, né? Desculpa. Não, imagina. Mas o que aconteceu? Porque eu tava falando que a gente tinha essas poucas cervejas, né? Tinha ali, acho que diferente, quando eu era mais jovem, tinha acho que uma boêmia, que era mais diferente. Acho que com o tempo talvez tenha tido uma original, acho que veio um pouco depois. Mas de repente houve um boom de 1000 cervejas e aumentando. A que se deve isso? Eu tenho essa impressão também. Teve um determinado momento, até determinada parte da minha vida, eu só ouvia falar daquela cerveja, só tomava aquele tipo de cerveja. Do nada, deu um boom, começou a aparecer uma variedade. Cerveja artesanal, as grandes cervejarias começaram a aumentar o leque também, comprar outras cervejarias. Sim. Aumentou muito no mercado, né? E até outras marcas que hoje a gente considera já como cervejas de grande consumo, como Budweiser. Não tinha Budweiser, tá ligado? Não tinha Stella, Toa, sei lá, mano, tanta cerveja que... E na verdade, assim, são cervejas que já existem. A cultura cervejeira, a gente tem a nossa cultura cervejeira do Brasil, né? Então, veja bem, a gente consome cerveja desde sempre. Pequenas fábricas sempre existiram, né? O que acontece o nosso perfil, antigamente no Brasil, era do consumo da loira gelada, a cerveja né, geladinha. E enquanto isso, porque a cerveja é extremamente antiga, em outros locais, na Europa, por exemplo, você já tinha uns perfis de consumo completamente diferentes do nosso. O que aconteceu, e que isso é ótimo, é que popularizou bastante e começaram o começo do mercado. A gente já tinha pequenas fábricas, mas no Brasil a gente começou a importar muita cerveja.
Então, opa, todo mundo ficou curioso, né? E aí você começa a mudar o teu, né? Ou por curiosidade, acaba descobrindo um estilo diferente, você fala, opa, peraí, mas se tudo isso é cerveja, aí você começa a se dedicar a entender quais as diferenças. Qual que é a diferença dessa pra essa? E aí a mudança de perfil do consumidor abriu esse mercado para não só importar cerveja, como a gente começar a produzir cervejas espetaculares, né? O que era hoje espetacular, Vinci? Isso é ótima pergunta. Eu quero dividir ela em duas, então, tá bom? Uma cerveja espetacular que seja acessível para a população, que é comum, todo mundo conhece, e uma espetacular que seja de algum lugarzinho pequeno, alguma produção familiar. Qual que você considera excelente? Né? Peraí, Dani, antes de responder, eu queria que, junto a essas perguntas, eu queria que que as pessoas entendessem o que é um sommelier de cerveja. E aí sim, eu acho que vale a pena a gente entender qual é o gosto de um sommelier e o que faz um sommelier. Pode crer. Tá ligado? Não, pra vamos entender lá. isso. O sommelier de cerveja é basicamente a mesma coisa do sommelier de vinho ou de qualquer outra bebida, né? É você conseguir dominar o produto, então, da produção, do estilo, né? De todos os estilos, de todas as variações que tem dentro de uma cerveja, de tudo que pode ser uma cerveja, até o serviço, né? A hospitalidade, de como você vai servir, copo adequado, temperatura. Então, assim, o sommelier é o cara para... Você harmoniza com comida? Sem dúvida, sem dúvida. O universo de harmonização de cerveja é baseada no prato que a pessoa vai comer. É fantástico. E é uma coisa que, de modo geral, as pessoas não se dedicam muito, né? Porque ainda tem um pouquinho daquele negócio de que esta cerveja que eu vou tomar gelada e ponto, entendeu? Mas, poxa, você tem queijo, você tem churrasco, você tem uma cerveja para qualquer coisa que você gosta de comer, entendeu? Uma cerveja... Bom, respondeu a pergunta, Fê? Agora... Qual que seria uma cerveja excelente para você? Essa pergunta é muito boa. A melhor cerveja, eu ainda defendo que é a que você mais gosta. Então, é muito complicado, porque, veja bem, dentro de 150 estilos de cerveja... E aí, imagina, dentro de um estilo você tem um número gigante de fábricas que fazem o mesmo estilo. Sim. É muito difícil eu virar e falar qual é a melhor cerveja. Você tem campeonatos. Para você, a melhor para você, né? Sim, excelente para você. Então, por exemplo, tem uma cerveja belga que chama Westvleteren. Não dá nem, é muita consoante, não dá nem para falar direito. E essa cerveja, há muito tempo, ela é considerada a melhor do mundo. É uma cerveja espetacular mesmo. Mas... Como ela chama? Westvleteren. Depois... Você já tomou essa daí? Já tomei. Qual que é? Descreve ela pra gente... Ela é produzida por monges na Bélgica, dentro do monastério, que é estupidamente fechado, você não pode visitar. Hoje em dia, se você quer comprar, você tem que agendar antes. Você tem uma cota máxima que você pode comprar. Por muito tempo, eu não sei agora se ela ainda não tem rótulo. Mas ela, por muito tempo, ela não teve nem rótulo. Por quê? Porque os monges, eles estão mais preocupados em ajudar o projeto deles do que com a cerveja. E vender a cerveja. Exatamente, com vender a cerveja. E aí criou... A cerveja é espetacular. Mas aí, como ela é difícil de ter acesso, foi virando uma coisa gigante, entendeu? Aí passa a ser considerada a melhor do mundo. Mas é uma cerveja extremamente alcoólica. Entendi. É a melhor cerveja do mundo porque é mais rara. Tem outras tão raras quanto, entendeu? Mas ela é mais gostosa. Mas é um estilo difícil, entendeu? Então, ela é mais pesada, ela é alcoólica. Então, se você toma uma cerveja no bar, você toma uma lager normal, uma pilsen, você vai olhar e falar, não é possível que isso aqui é a melhor cerveja. Entendeu? Por isso que eu acho que é complicado. Pô, a Deus, né? Cerveja Deus. Tem uma cerveja que chama Deus, que ela é belga também. Ela passa pelo método champenoise, que é o mesmo método, o processo que você usa para fazer champanhe. Então é assim, resumindo, você primeiro produz a cerveja e aí depois você manda para a França para passar pelo processo com a levedura de champanhe. E volta. E aí ela volta. Nossa, que doideira. Sim, é bem legal isso. É uma cerveja também maravilhosa, tá? E aí, mas se você tem o hábito de tomar uma cerveja de bar, uma pilsen, uma lager, você vai falar, putz,
Será que eu não tô falando que isso daqui o pessoal da cerveja vai me matar? Será que eu não tô tomando isso aqui e falando que é bom só porque ela é rara e inacessível? Entendeu? Então eu acho que é muito bacana você descobrir o seu... Eu acho que experimentar cerveja é fundamental. Até porque muita gente não sabe a variedade de coisas que você tem. Falou o sommelier de cerveja, né? Eu tenho uma pergunta aqui da hora, prática pra galera que tá assistindo aí também. A galera que toma cerveja de rua, tá bom? Cerveja de rua e tal, assim. Como é que a galera pode identificar uma boa cerveja de uma cerveja de uma boa qualidade e qualidade ruim? Eu tenho certeza... Não é gosto, é qualidade. Eu tenho certeza que a pessoa que tá tomando a cerveja no bar... Ela, sem nenhuma informação de sommelier ou técnica, ela sabe se aquela cerveja tá boa ou não. Então, na verdade, a litragem, então, o teu conhecimento tem que ser valorizado. Então, por mais que você tome a mesma cerveja naquele bar, tem um dia que você vai, putz, hoje ela não tá boa. Cara, será que ela não ficou debaixo do sol? A mesma cerveja. Sim. Vem cá, cerveja choca? Então, cerveja não é vacina, cara. Você tirar ela da geladeira e colocar de novo... Mas e se congelar? Putz, não é uma boa ideia congelar cerveja. Nunca. Então, uma cerveja... Nunca. Mas a gente não fala... O que a gente chama de choca, na verdade, ela perder CO2. Né? Não é perder gás? Que é o CO2. Então, ela não tem... e aí a gente vai entrar numa outra coisa polêmica também, que é a história do chopp sem colarinho, né? As pessoas... Isso é pessoal também. Mas o colarinho é fundamental na cerveja. Eu gosto com... Você gosta com colarinho ou sem colarinho? Depende do dia. Eu gosto com colarinho. Você gosta com colarinho ou sem colarinho? Sabe por quê? Tem que ter colarinho. Eu vou mudar a opinião de vocês. Não. Eu gosto com colarinho. Perfeito. Já tô aí, já tô nessa. Ótimo. Então, agora eu sei que é o problema. Eu tomo sem colarinho. Por quê? Existe aqui na minha pessoa uma matemática limitada, burra, mas é que tipo... Mano... Menos colarinho é mais cerveja, tá ligado? Essa é uma coisa. Quanto tem num copo de chopp? 300 ml. 300, vamos lá. 300. 500, vai. Não, 473 que é um pint. Quase 500 ml. Quanto disso é espuma? 3 ml. Vamos chamar de espuma. Vamos dividir dois dedos. 2 dedos, então beleza. Muito, um dedo tá bom. Dito isso, o que é aquela espuma que você vê na cerveja? É cerveja. É cerveja. É cerveja de outra maneira, entendi. Sim, então, na verdade, o colarinho, ele tá protegendo o gás da cerveja. Então, a carbonatação, que são as bolinhas, vão durar mais tempo, a temperatura. Você vai tomar uma cerveja muito mais agradável. Você tá falando de 2 ml, bicho, não dá um gole. Não, mas peraí, vamos lá, eu tenho que defender um ponto aqui. Uma coisa é um colarinho, outra coisa é o cara colocar 2 negócios de cerveja e 5... Não, então, outra coisa é o cara colocar 2 dedos de cerveja e 5 de colarinho. Aí não. Caralho. Não, isso é muito raro. Mas não já aconteceu isso com você? Alguém já te serviu assim? Não sei se chopp quente isso acontece mais, é possível? Mas aí o quente tem a ver, não tem a ver tanto com o produto, tem a ver... com a estrutura que está extraindo ali o produto. Na a chopeira. Etc. Sim, o sistema que está extraindo o produto faz mais diferença. Ali na chopeira, desculpa as perguntas idiota, mas ali na chopeira, quando a gente coloca, tem um lugar é espuma e outro é cerveja? Tem. Você tem mais um tipo de torneira. Você tem torneira italiana, torneira belga, tal, e que a mais popular é a italiana, que é aquela que quando você coloca para frente sai o líquido e quando você coloca para trás sai o creme, sai a espuma. Mas isso influencia na cerveja, no chopp? Na verdade, está vindo da mesma torneira o mesmo produto, né? Foda-se, então. Só o formato que muda. Sim, é cerveja, entendeu? Mas o creme faz a diferença para você conservar o CO2 dentro do seu copo e a temperatura. Me diz uma coisa. Muito bom, nunca entendi. Então, olha, sem colarinho. Você que toma cerveja nos barzinhos de Sorocaba aí, de São Paulo, Vila Madalena. De Recife, Rio de Janeiro, Niterói. Gente, atenção, espuma é cerveja. Fica tranquilo que não é um produto diferente. Fica tranquilo. E, detalhe, se você toma com espuma, o seu chopp vai durar mais tempo, mais gelado, ficar mais gostoso, porque ele vai perder perder gás. Muito mais agradável, né? Escuta o sommelier, rapaziada. Aliás, e você que tá aí? Que tipo de cerveja que você gosta? Mas tipo de cerveja? O Dani falou aqui pra gente, tem uma porrada de tipo de cerveja, né, cara? Mais de 150. 150 estilos de cerveja. Não é possível. Então, Puta, eu vou fuder o Dani. Vamos falar, 150 aí. Não, tô brincando. Mas pelo menos assim, ó. Pai, que eu tenho de cabeça aqui. Eu não sou sommelier, não entendo nada disso. Mas eu sei que tem IPA, Ale Ale, aí tem a Pilsen. Boa. Calma. Lager. Upa! Dunkel. Dunkel é um estilo também.
E acabou, entendeu? Então, Como 150, vamos lá. cacete. Tem uma coisa muito interessante também. Vai, que eu adoro. Você tem as cervejas, são divididas em... Então você tem os estilos dentro de famílias, né? Então você tem ales e lagers. É mais família ou mais estilo? Os estilos estão dentro dessas duas famílias, entendeu? Então, por exemplo, você falou de Weizenbier, né? Da cerveja de trigo. Ela é uma ale. A Pilsen é uma lager. Entendeu? Elas são divididas em famílias. Tem a Lambic. Quantas famílias tem? São... Você tem as ales... Fugiu o sommelier. Você tem popularmente as ales e as lagers, né? Tá. Você tem lambics, que são cervejas de fermentação espontânea, que já é uma outra coisa que depois a gente outro fala. nível. É sensacional. Vamos falar depois, mas vamos falar, que eu quero ver. Mas são principalmente duas. Ales e lagers, isso. Dois troncos grandes, assim. E a gente sempre fala de alta fermentação, inclusive isso normalmente está escrito no rótulo, você tem de alta fermentação e baixa fermentação. Isso não tem a ver com teor alcoólico, com nada disso. Alta fermentação, baixa fermentação. A levedura fermenta em cima, a levedura embaixo e a temperatura de fermentação. Mas dos dois lados, você tem baixa fermentação na ale e na lager. Só na lager. As ales são de alta fermentação e as lagers de baixa fermentação. Isso determina as famílias. Sim. Alta ou baixa fermentação. E a levedura que você vai usar também, você tem leveduras para lager e leveduras para ales. Tá, entendeu? então para aí que eu sou burro, eu preciso entender. Enquanto você pensa, Felipe, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Ô, rapaziada, dono de cervejaria aí, vocês estão de caô que vocês não estão com a garrafinha de vocês aqui, a gente explicando com o sommelier. O que vocês estão fazendo moscando aí? Vocês não deram uma garrafa pra gente falar do nome de vocês aqui. Financiar Vocês estão de caô, rapaziada. Tá moscando, tá perdendo dinheiro vocês aí, ó. Bora, Fê, manda bala. Não. Vocês viram aqui, aliás, põe a cabeça pra cá. Olha o nosso brisãozinho ali! Olha ele aqui, Caramba, ó. aqui, ó. Tá, foda-se. É o seguinte. Eu tava falando aqui. Então, baixa fermentação. Lager, alta fermentação ale. Vamos lá. Baixa fermentação, lager, alta fermentação, ale, né? Que a gente fala Dentro dessas, onde que tá a cerveja de trigo? A cerveja de... Então, você tem mais de uma cerveja de trigo, na verdade. É duas? Tem outras que vão trigo também, né? Mas assim, popularmente a gente tem as Weiss, né? Weiss. Que são... no supermercado tem várias. E você tem as Witbiers, que são belgas. Elas têm uma... Witbier eu já vi. É uma delícia aquilo. Eu gosto das É duas. uma delícia. Você tem uma porcentagem altíssima de trigo nela, mas não só. Toda cerveja vai ter cevada e ponto. Cevada. Sim. As duas são ales. Então elas são de baixa fermentação. De alta fermentação. Burro. Alta fermentação. De alta fermentação. É que isso não tem muito a ver com teor alcoólico, com cor, com sabor. Não É só fermentação. Dani? E aí você tem características das ales e das lagers que... As ales, as cervejas de alta fermentação, normalmente elas são mais aromáticas de cheiro de cítrico, de aroma frutado, etc. E as lagers, elas têm mais Baixa aquele negócio de fermentação. pão, de biscoito. Me diz uma coisa. Fermentação nada mais que... Quando você fala de fermentação, vem o pão na cabeça, pão isso. livre. Então, mas aí eu penso numa massa, tá ligado? Que ela fica aqui, ó. Eu boto a massa assim, desse tamanhinho. Cadê você que tá aí no brisão? Ó, tá aqui. Ô, caralho. Aqui, ó, tá aqui a massa. E aí eu deixo ela ali, cubro com aquele paninho de vó. E aí vem aquele... Cresce. É exatamente a mesma coisa. Então, a mesma coisa. Aí, mas na cerveja, como é que é isso? Vamos lá. Então, Cria gás? não. Dentro vocês estão. Vamos lá. Não. Pelo amor de Deus, não fala isso. Então, Nossa produtora fudeu na sommelier aqui. A gente vai... Acho que vocês não ouviram, que tem microfone ali. Ou seja, a cerveja não faz fermentação dentro da barriga de vocês. Não, pelo amor de Deus. A cerveja já fermentou antes. A gente quer dar boa informação, quer gerar fake news nessa porra. É assim, o processo a levedura vai comer, né, o açúcar do malte e converter em álcool e CO2. O que acontece? O que acontece o álcool, obviamente, vai ficar no líquido, né?
e você não deixa, ela não tá trancada dentro do recipiente. Isso né? tudo com água. Sim, ó, sim, Dentro com da água. água. Então, com água. então um recipiente uma com sopa. água, você joga o malte, Malte, joga a levedura. Tem alguns processos aí no meio, né? Você tem uma temperatura específica e tal para conseguir... Não, mas tudo bem, mas é um recipiente com água. Sim, Aí dentro dele você coloca o malte, que é... a cevada é o grão que vai dar a comida para a levedura. Então, você coloca a cevada, Sim. e aí, além da cevada, você coloca o... Lúpulo. Beleza, e aí a reação que vai acontecer aqui, essa cerveja, aliás, essa água que tá ali, com o Peraí, processo... vamos por partes. A última coisa que entra no processo de produção é a levedura. O que ela vai fazer? A mesma coisa ela vai converter o açúcar em CO2, né? Perfeito. E em álcool. Né? Então é ela que converte o açúcar do malte em álcool, por isso que você vai ter... Massa. A cerveja sem álcool tem outros processos químicos, tem vários processos para fazer. Não vamos entrar nisso. Vamos do caso. O lúpulo, que é outra coisa fundamental. Existem cervejas que não usam lúpulo, mas é um estilo específico. Toda cerveja, quase toda cerveja, né? Não vou falar toda porque é mentira, quase toda cerveja usa lúpulo. O lúpulo faz uma diferença absurda na característica da cerveja. Né? Então, o amargor da cerveja, em alguns estilos, né, desses 150 que eu estou falando, o malte faz alguma diferença. Então, o malte torrado, por exemplo, Guinness, cerveja escura, né? Aquele gostinho de torra, tem um amargorzinho. Né? Então, acho que tem café, né? Não tem isso é sensacional, não tem café. A torra... Guinness, por exemplo, não tem café. Não, nenhum. A torra é do malte que dá aquele gosto. Né? Entendi. E a gente está falando de stout, de Guinness, de uma cerveja escura. A maioria das cervejas, a maioria das características vem do lúpulo. Então, por exemplo, você pega a IPA, é uma cerveja super popular hoje em dia, né? IPA. E dentro da IPA você tem Session IPA, você tem Juice IPA, você tem Imperial IPA, você tem... mas todas elas vão ser um pouquinho mais amargas, um pouquinho mais alcoólicas. IPA. E normalmente as americanas cítrica, com cheiro de fruta. Isso é sensacional, porque não vai a fruta. É através do malte ou da lúpulo. do lúpulo. É o lúpulo. Então, você tem um lúpulo que você coloca num determinado momento para amargor, num determinado momento da fervura ali, da produção, para sabor e para aroma. Então, no final, para aroma. Então, você tem tipos de lúpulo que vão trazer aroma de maracujá, de abacaxi, de manga. Mas aí você vai lá achando que tem a fruta na composição do negócio e não tem. A etapa de fermentação que o lúpulo foi colocado. O lúpulo, a planta te traz essas características. Então, não, mas a IPA é a cerveja que eu mais gosto. Assim. É? Eu não tomo tanto, eu não bebo tanto ela, porque normalmente a IPA é um valor mais alto, né? Mas é a que eu mais gosto, de sabor, assim, de qualidade. Ela é super complexa. A IPA tá dentro, tá no Lager, tá no... É uma Ale. É uma Ale. Lager Ale. Isso que eu queria entender. Alta fermentação e baixa fermentação é tempo de fermentação. É o tipo de levedura e o estilo. E aí, mesmo assim, você tem algumas características nelas. É entendeu? difícil essa porra, né, velho? Não, mas por isso que o cara estuda pra caramba, tem que testar um monte. É interessante pro pessoal de casa saber disso, para entender o produto, né? E aí, quanto mais você entende do produto, mais curioso e mais você vai achar a cerveja que você gosta. Então, eu não gosto de... E isso é uma coisa que se ouve bastante. Também não gosto de cerveja artesanal. É complicado rotular o que é cerveja artesanal, entendeu? Porra, peraí, mas dá pra rotular assim. É artesanal. Não, de modo geral você tem um monte de cerveja diferente de fábricas grandes, entendeu? Tem que quebrar essa barreirinha do experimentar, entendeu? Então, mas eu não gosto de cerveja amarga. Você tem estilos que não são amargos. Eu gosto de cerveja amarga. Você tem estilos amargos. Eu falei do negócio da cerveja de trigo, Sim, porque eu gosto de cerveja de trigo, e cerveja de trigo é uma ale. É uma ale. A Weiss é uma ale e a Vitch, a gente tá falando dessas duas só, é uma ale também. Então, quando você falou do negócio do colarinho, porra, o colarinho da cerveja de trigo é um colarinho maravilhoso. Tanto que eu lembro de tomar a Endiger, ou não sei se é esse o nome, que vem num copão, assim, que é onde ele vai a cerveja inteirinha ali naquele copão. E aí no final,
o cara dá uma punhetadinha assim na balança, assim, na breja, e joga um creme. Mano, esse creme dali de cima Isso é legal. faz com que dá vontade de mastigar a Como você tá aí, cerveja, Então, assim. eu aceito. Porém, Dani, eu não consigo tomar uma quantidade de cerveja que eu tomo, que nem a gente tá tomando aqui da Spaten, Eu consigo. de cerveja de trigo. Porque... Peraí, eu tô com uma dor nas costas aqui, velho. Deixa eu dar uma estralada aqui. Ai, mas é um Travou, melhorou, melhorou, passou agora a dor nas costas. E tipo... por quê? Porque meu dia seguinte eu fico o dia inteiro no banheiro se eu ficar tomando cerveja de trigo, tá ligado? E outra, é pesado. Então, A cerveja brasileira, nossa cerveja que vende muito, ela é pensada pra gente não sentir o peso da cerveja? É estratégia dos caras pra tomar em grande quantidade? por exemplo, você falar isso para um alemão, cara, ele provavelmente vai matar você. Porque Porra, não pra vou falar, eles então. é cultural um consumo um consumo maior de, eles tomam bastante Weissbier. E as cervejas de consumo normal deles, a maioria, elas são, até as Pilsen, as Lagers, são até um pouquinho mais fortes, com um pouquinho mais de sabor, né? A temperatura é diferente. Nossa cerveja sem... Bom, foda-se. Não, a gente tem... Não me pergunte isso. Tá bom. Vai lá. A gente, culturalmente, a gente toma e aí vem mais uma informação interessante, né? A Pilsen, que a gente toma, na verdade, catalogada. Isso é chato, mas dentro do estilo, ela chama Standard American Lager. Por que esse Porque nome? são cervejas com baixo amargor, baixo álcool, baixo sabor, feitas para tomar, assim, leves. Cervejas entendeu? ruins. A Pilsen, tem uma cidade que chama Pilsen, na República Tcheca. Isso eu descobri. Que é bacana, que inclusive tem uma que chama Pilsner Urquell, que é a referência. Mas dessa. todo nome de cerveja é tipo que nem vinho, a região ou não? Não, tá. não. Tanto que as IPAs, as IPAs que você gosta, elas são britânicas, né? E a gente tem o estilo American IPA. E entre as inglesas e as americanas tem uma diferença absurda. Qual que você gosta mais? Você fode o Puts, cara. cara, Eu vou depende contar. do dia. É. Eu tenho tomado muito mais América, eu tenho América. tomado muito Session IPA. O que você sente que é diferente da American? As Américas, IPA? elas são mais cítricas, elas são mais refrescantes. As britânicas, elas são um pouquinho mais terrosas, tem uma Mais amargor, amargor, mais densa. Então depende muito da situação. Depende da situação, verdade. Depende muito da Não situação, dá pra cara. falar qual que eu gosto e mais. Aí, nisso É situação entra mesmo. o como é difícil de falar, putz, qual é a melhor cerveja que tem? Eu falo, poxa, eu falei agora há pouco da Vestre Electric, pô, já tomei ela. Eu jamais ia estar tomando ela agora, eu não vou sentar na praia e tomar Isso que eu ia falar. uma Imperial IPA que tem 9% de álcool, cara. Eu não vou fazer isso jamais, entendeu? Isso que eu ia Não falar. combina. Então, é complicado você falar qual é a melhor cerveja. Eu acho que cerveja, e desmistificar isso também é bacana. Tem cerveja pra qualquer ocasião, cara. Pra Café da todos os manhã, lados, não, né? Tem a melhor pra aquela pessoa e pra aquela E para aquele ocasião. momento, exatamente. Então, é muito complicado eu julgar o que é, ou qualquer pessoa julgar. Eu entendo que o critério de melhor cerveja, quando alguém fala esta é a melhor cerveja dentro do estilo, etc., você tem critérios técnicos, entendeu? E aí, isso direciona o consumo. Então, é muito confortável você ver uma marca tal que tem um prêmio, por exemplo. As cervejas que ganham prêmio nos festivais brasileiros, internacionais, é bacana você ver que ela ganhou, porque você teve um critério técnico para ela ganhar aquele prêmio. E os juízes, os campeonatos brasileiros, os juízes são extremamente qualificados. Tem cara. muitos eventos, assim? É uma coisa que é grande no país, assim? Tem. A pandemia mudou um pouquinho isso, né? Porque pode você crer. tinha muito evento. Regional, De degustação, nacional. de breja, de mostra, Tem os eventos, por exemplo, você tinha eventos específicos de IPA. Só de IPA. Você tinha eventos grandes de você tem ainda, né? De várias cervejas que você vai e consome o quanto você quiser de cada uma. Entendeu? Nossa, tem uma que você paga a entrada e pode Tem experimentar várias. qualquer coisa? Sim, tem várias. Ó, isso Tem é várias, legal. tem várias. Podia fazer uma reportagem lá qualquer hora, hein? Olha só, Vamos lá, Tavares. Vamos lá, Tavares, fazer uma reportagem no Festival de Cerveja. Aí, vamos lá, por que, dá o dano. por que é bom ter um sommelier na mesa dos coleguinhas? Porque não é pra ir e tomar meio litro de cada, que senão você morre. Exatamente. Você morre, porque você tem 200 cervejas diferentes. Então você toma um pouquinho e experimenta várias.
Porque senão, com meia hora de festa... Já era, acabou a festa. cerveja. Você toma Acabou- cerveja na acabou xicrinha você. de café. Não, você ganha um copo. É que aí tem que ter prudência. E é bacana isso pra conhecer cerveja. Você vai acabar enchendo a cara de qualquer jeito. Vem cá. Hoje, se o nosso... Aqui, ó, o brisão nosso aqui, a brisona, quiser ir num lugar experimentar cervejas com comida, onde vai? Vamos lá. Você tem muito, em qualquer cidade, você tem bares... os tap houses, que são aqueles que tem várias torneiras. Você tem loja de cerveja. Mas com harmonização de rango, de... Então, aí... Onde que dá? Fala um lugar aí. Pra fazer. Não, é que a harmonização, na Tem verdade... bastante lugar, viu, Fê? Isso daí tá Tem. comum até hoje em dia. Ah, é? É. Tá aqui comum? Sim, Tá tem comum. bastante. É comum. É que a harmonização, vamos lá. Você precisa experimentar a cerveja e começar a ver, opa, peraí, porque senão a gente vai continuar tomando churrasco com Pilsen, né? Que não é nada Standard ruim American também. Lager, na verdade. Não, é ótimo, é ótimo. Mas a experiência de você comer uma coisa e dar um gole na cerveja e falar, putz, isso combina demais. Então, você tem cervejas, né? Estilos de cerveja que com churrasco é um troço, é uma experiência maravilhosa. Pô, você pega uma Red Ale, por exemplo. Um pessoal nem, né, ouvindo agora, aposto que vai procurar onde achar uma Red Ale. Com churrasco, com carne, uma coisa Vai muito maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Mas tem tipo uma cerveja bom pra comer com macarrão? Que é Macarrão. massa com massa, né? Não, depende do molho, na verdade. Macarrão. Depende do molho, é verdade. Se for depende branco, do se molho for que você tá vermelho. colocando, exatamente, depende do que Se você for tá carne colocando. vermelha, se for frango no acompanhamento, se for então, legumes. Exatamente. Aliás, tem muita... tomar cerveja com comida que vai cerveja, porque tem muita receita que Sim. usa cerveja, né? Sim. E aí você harmonizar com a cerveja que usou na comida é sensacional. Fê, você falou da Weiss, que você gosta de Weiss. Ela é um coringa na harmonização. A Weiss é uma cerveja que, na maioria das comidas, você consegue harmonizar bem. Olha, só fica a dica aí, Além- rapaziada. Fica a dica. Vais a Weiss é um combina coringa. com a Sim. maioria das comidas. Sim. Agora eu quero fazer uma pergunta prática. Vamos lá. Galera cachaceira que gosta de tomar uma cerveja nos barzinhos. O público do Felipe é tudo cachaceiro de São Paulo lá. Ah, do Gabriel é tudo santo. Vamos lá. Pra galera que vai no bar, uma harmonização legal. A galera normalmente pede no bar porção de batata frita, ou porção de calabresa, ou porção de queijinho. Tá, vamos lá. É que sacanagem, eu caí na Weiss agora, eu que acabei de falar que ela é um coringa, né? Mas se você tem a gordura, por exemplo, a batatinha, né? Vamos usar a batatinha frita como exemplo, né? Ela não é aquela que tem 1 milhão de sabores diferentes, tal. É aquilo ali. Batatinha, né? Tem a gordurinha, né? Porque ela foi feita... E sal. Então, uma cerveja um pouquinho mais de corpo de malte, um pouquinho mais, com um perfil um pouquinho mais encorpadinho de malte. Dá um exemplo. Ela dá uma quebrada nessa gordura da batatinha. Uma Weiss vai muito bem, uma porra, Witbier vai muito bem com Witbier. uma batatinha, cara. A Hull Garden, que é essa cerveja que eu A gosto Garden é do uma Recife, Witbier. ela é Witbier. É uma Witbier. E a Weiss é uma Edge. Que assim, a Hull Garden... Paulaner. A Paulaner é o quê? A Paulaner tem vários rótulos. Não, mas na ela tem verdade. uma de trigo. Ela tem uma Weiss também, mas Ah, ela é Weiss, é tem isso. Crystal, ela tem a Pilsen também. Dentro da de trigo, além dessas duas, não tem mais. São essas. Weiss e Witbier. Sim, são as duas. Você tem outras que você usa trigo também, mas... Mas aí não são cervejas de trigo, são cervejas que têm não. trigo na composição. E assim, você usou, você falou da Hull Garden e da Edinger, né? São rótulos populares, elas são marcas. Mas você tem Witbiers e Weizenbier brasileira sensacional. Ah, é? Fala uma brazuca aí. Não posso. Não pode. Tudo bem. Então deixa. Tudo bem. Sabe por quê? Eu falo umas 2 ou 3, mas aí depois algum filho de uma puta E tem que bastante. eu já prestei serviço. Você não falou da minha! Porra! Você não falou da eu não minha, te chamo mano. mais, entendeu? Entendi, deixa quieto. Então Não, é o seguinte, preserva. pra falar de marca agora é quando o cara botar a cervejinha aqui pra nós. entendeu? Aí Aí, sim, né? hein? Igual um troquinho pra botar a cervejinha Fica aqui. a dica. Aí eu falo no rótulo. Ô, Fê, o Vince faria uma reportagem com nós lá em algum lugar, festival Totalmente. desse? Aliás, E esse amanhã? foi o papo, hein? De repórter? Esse foi o Pô, papo. repórter, você acha que eu dou conta disso? Ele cara? dá. Eu acho que você dá conta sim do que você tá falando aí. Mas Não. tacar o microfone, você só vai E ter eu que fazer estarei lá nos junto. outros. Eu estarei junto.
Ah, então Aí não, facilitou então beleza. ainda. Aí fechou. Todos os festivais eu fico sabendo, acesso, tempo que eu conheço muita cervejaria, cara. Vamos planejar pra Não, ele Isso ia ser manda várias... divertidíssimo, viu? Ó, eu quero falar o seguinte, vocês, empresas de cerveja, marcas de cervejas, que o Dani trabalha, que vocês confiam, entendam, está começando um relacionamento aqui, certo? Que Então vai fiquem ser de muito olhos. bacana, vai ser Fiquem de muito olhos. bacana. Vocês, Brisão, ainda vamos ter muita informação sobre cerveja. A gente tá chegando num ponto aqui, num time do podcast, que a gente tá, infelizmente, eu falei isso pra você, né? A gente ia sentir que de repente Você acabou. viu e fala, nossa, já? Exatamente. Mas assim, desculpa te interromper. Toda, Fê, imagina. Mas é muito bacana também pra gente desmistificar muita coisa sobre o mundo da cerveja. E abaixar. Você pode mudar o teu perfil de consumo, entendeu? Porque todo mundo vai ter uma cerveja que gosta. Então não é elitizado, não tem. Não é muito gourmet, desmistificar. mano. Caro, Não, é imagina. difícil o acesso. Não, poxa, você sempre tem cervejas num bom preço, produzidas na sua região, porque tem muita cervejaria, que você tem um preço justo num produto de qualidade. Que cerveja você recomendaria para aquele cara que só tá acostumado a tomar essas cervejas Ambev, as Heineken da vida? Que cerveja você falaria assim, puta, mano, pra você não sair daí, porque eu tive uma experiência muito ruim, vou falar isso porque eu não tenho compromisso nenhum com ninguém, mas eu fui na Casa do Porco, que é uma lanchonete em São Paulo, ali no centro de São Paulo, e eles têm uma cerveja que é deles, né? Sim, uma Session IPA. Que é uma cerveja fortíssima, assim. Então, e olha que Session IPA é fraca de álcool, tá? Então, não, mas é uma cerveja amarga, ela tem um amargor grande. Eu sei que... Aí eu fui com 2, 3 brothers, aí, mano, dividiu instantaneamente, assim, nossa, que cerveja foda, nossa, que horrível. Instantaneamente, assim, Isso tá ligado? é muito E aí, comum. tipo, tem quem volta lá na casa do porco, casa do porco, por causa do porco, e tem quem volta lá por causa da cerveja, mano. Então, Tá vamos lá. ligado? Isso é... Não, e assim... Mas é uma cerveja, assim, muito forte, assim, né? Então, Vamos lá, olha que bacana. Pra que sair do interessante. comum. Olha que interessante. Por isso que eu gosto de deixar claro que é pessoal, o gosto é pessoal, a melhor cerveja sempre vai ser a que mais te agrada. Claro. Essa cerveja da casa é uma Session IPA, se eu não me engano, então é uma cerveja com álcool 4 ponto alguma coisa, é mais fraco do que uma cerveja comum. Normal. Porque Sim. normalmente Ela 4 não tem um ponto amargor agressivo dentro do que é uma IPA. Só que, como não é o gosto dele, o amargor, a característica, ele já não vai gostar. Como tem um monte de gente que vai... Eu adoro o Session IPA, mas isso é pessoal, entendeu? Mas aí, ela não é forte. Se você fala isso pra mim, eu vou falar, não, Fê, ela não é forte. Porque forte é o quê também, né? De modo geral, a gente associa Porque, cara... cerveja forte a qualquer característica que aquela cerveja tenha. Ou álcool forte, ou um sabor amargo forte, ou corpo, não dá nem pra chamar de corpo, mas característica de caramelo, de biscoito muito forte. Então, na verdade, a gente chama de forte qualquer coisa que passa um pouquinho do nosso gosto comum. Entendeu? Por isso que é bacana experimentar. Dani, há quanto tempo você estuda cerveja, pesquisa, experimenta? Quanto tempo? Eu formei sommelier no ICB. ICB? O que é ICB? ICB é um Instituto de Educação de Cerveja, que Instituto de Cerveja do Brasil. Esse é sensacional. São professores super qualificados. Eu já fiz mais de um curso com eles. Quanto tempo você mexe com isso, cara? O primeiro curso que eu fiz foi na extinta Sinatra, que era na Pompeia, que são meus amigos até hoje, que foi um curso de cerveja caseira. Isso acho que era 2009, se eu não me engano. Cara, lá começou. Era o mercado... já existia muita cerveja importada, muita cerveja diferente do Brasil. Nessa época. Mas foi quando eu comecei. Eu comecei em 2008 e 2009. Ô, Vinci, Fê, a gente precisa encaminhar aqui pro fim. Tô com isso na mente. E eu ia falar pra você o seguinte, assim, tipo, ele ia falar pra ele dar o recado pra 1 milhão de pessoas. Eu ia falar pra quem quer ser sommelier. Então faz. Quem quer começar? Então, manda um recado pra 1 milhão. Então,
Manda um recado pra 1 milhão de pessoas e dentro desses 1 milhão de pessoas vai ter quem quer virar cervejeiro. Fala pra essa galera Tá, aí, ó. vamos lá. Boa. Pra essa câmera aqui. Primeiro, bom, antes de mais nada, foi um prazerzaço. Muito obrigado pra Claro, vocês. velho. Me diverti demais, adorei esse papo. Só começando. E para vocês que estão vendo a gente, vamos dá para mudar um pouquinho do perfil de consumo. Vamos procurar a cerveja. Sempre vai ter uma cerveja que você gosta. Até quem fala que não gosta de cerveja, vai ter uma cerveja que você gosta. Você que quer se dedicar à produção, estudar é fundamental. Você fazer cerveja caseira, a maioria dos cervejeiros hoje de fábricas no Brasil, eles começaram fazendo cerveja de panelinha em casa. Então, se é isso que você quer, tem muita instituição de ensino séria, tem muita coisa na internet bacana, é pesquisar e aí estudar. Dá para fazer cerveja só vendo um videozinho, mas ela não vai ficar tão boa. É bacana estudar. Conhecimento nunca é demais. E esse mercado é fascinante, é muito legal. Muito obrigado para vocês, muito obrigado para quem está assistindo. E vamos embora, gente. Maravilha, Dani. Maravilha. É isso aí, rapaziada. Esse foi o papo com o Daniel Vinci. Estamos só começando esse papo aqui de cerveja. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Não deixa de seguir nós, dá o like aí pra gente, ativa as notificações, manda mensagem pra nós, velho. Vamos trocar ideia. Segue nós em todas as redes sociais, é ou não é, Gá? É isso aí. A gente, cara, quando você manda mensagem no direct do Brisãocast, a gente conversa com vocês, mano. É eu e o Felipe que conversa ali, velho. É nóis. Entendeu? Quando alguém responder você ali no direct do Instagram nosso, Brisãocast com Z, é a gente que tá conversando, cara. Já tem vários caras, posso falar? O Tavares, que é nosso mais novo repórter do Brisãocast, Verdade. da região 015, começou por uma coisa assim de direct. Ia ter um evento em Sorocaba, o Tavares tomou iniciativa, marcou a gente lá, ó. Imagina se o Brisãocast viesse cobrir esse evento. Pô, conectou comigo e falei, vamos fazer? Chamamos o Tavares, conversando. Pô, o Tavares entrou pra equipe nossa, mano. Repórter, tá ligado? Brisãocast é uma grande família, cara. A gente tá crescendo cada vez mais. Vinci, você já faz parte dessa Que família. bacana, gente. Pra mim é uma Você honra. já é o responsável pela parte cervejeira Que dessa legal. família, né, Pra Felipe? mim Com certeza. Pra mim é uma honra gigantesca isso. Imagina, gente. Muito obrigado e vamos lá, né? Colaborar sempre e desmistificar e popularizar o consumo de cerveja boa. Isso Isso aí. Muito bom. Maravilha, Brisões. Brisões, brisonas, brisado, brisudo, brisinha, brisonos. Segue Tamo nós. junto. Fomos! Fomos, falou. Queridão. Velho. Chegamos ao...